começando mais o Tudo é Pauta de Cara para o Mundo. A liderança é um tema vasto e complexo que engloba diversas modalidades e abordagens. Ser um líder vai muito além de simplesmente dar ordem, tomar decisões, envolvendo habilidades como comunicação eficaz, empatia, motivação, resiliência e capacidade de inspirar e influenciar os outros, Reginaldo. Também é isso. A posição, o lugar de líder, de liderar, a pessoa que lidera precisa ter uma compreensão do que é ser líder e para que serve um líder. A grande origem de liderança vem do mundo celta. A origem etimológica e a definição de liderança segundo o mundo celta, a cultura celta, é guia. Aquele que guia. Para você ser aquele que guia, você precisa ter um envolvimento profundo com aqueles que estão atrás de você. Você não pode guiar como o último da fileira. Você não pode guiar como o último daquele grupamento, daquele coletivo. Você só pode guiar se você estiver à frente. Você só pode guiar se você for o exemplo. Você só pode guiar se você tiver conhecido os perigos. Você só pode guiar tendo conhecido os perigos, fazendo a preservação da vida. E que tipo de liderança a gente está falando? A liderança ela vai permeando todas as alas da sociedade. A liderança ela é presente num relacionamento fraterno, amigo, entre irmãos, num relacionamento amoroso, num trabalho, numa empresa, na religiosidade. A liderança ela é presente em todas as instâncias da humanidade. Mas como que ela é exercida? Quem lidera está à frente? Quem lidera está guiando? Eu vou me apropriar de um texto sagrado aqui sem citar a origem para respeitar a diversidade de religiões. Mas há um texto sagrado com mais de 2000 anos de existência e ele é muito simplista. Num determinado momento, uma pessoa considerada santa daquela sociedade foi indagada com relação ao exercício da liderança. E ela respondeu de maneira muito simplória, mas extremamente profunda e muito dificilmente será batida, porque aquela pergunta é uma educação de milenar e perene. Pode um cego guiar outro cego? Não no sentido pejorativo, preconceituoso da patologia física possível numa pessoa humana, mas no estado de que não vê, não se enxerga. Pode quem não enxerga guiar uma outra pessoa que não enxerga com coerência, com prudência e com segurança? Então daqui vem a compreensão de liderança. Um líder não pode se comportar como alguém que não vê. Um líder não pode se comportar como alguém que é superior. Muito menos um líder pode estar na retaguarda, numa altura diferente, que não seja a mesma linha em que está o seu efetivo liderado, a sua pessoa liderada. Um líder, antes de mais nada, foi, será e nunca deixará de ser um servidor hábil e responsável com quem e com que ele lidera. Existem, você já citou isso, Reginaldo, que existem diversos tipos de liderança, né? Como é que a gente pode diferenciar isso? Uma liderança corporativa, um líder de comunidade? Todos eles têm que ter uma gênese, um princípio. Todos eles têm que ter vindo de uma mesma gênese. Sem querer ser redundante, qual é a gênese? É a gênese do líder que serve. A gênese do líder que guia com segurança. E depois você vai diferenciar isso. É um líder religioso? Esse líder religioso está usando a moral fundamental da religião, que é o bem-estar da sua comunidade. E o bem-estar da comunidade externa, lembrando que comunidade é comum, unidade. Eles têm de comum
uma unidade chamada paz, esse líder religioso está conduzindo porque ele enxerga a paz, porque ele leva a paz, independente se o grupo externo a ele é ou não das mesmas crenças dele, mas ele faz o princípio fundamental de levar a paz. Na família, o líder da família está levando a família para um lugar de segurança. Qual é o grande lugar de segurança do princípio hoje será sempre da família? É encontrar o lugar do respeito, não é o lugar de discussão como aquela família foi constituída, como aquela família se organizou no longo do tempo, como a família se compreende hoje, mas é a família, família e ponto, independente de como ela está constituída, independente de qual é a origem dela, só ser família. Então ele conduz ela para o universo do respeito, da compreensão, do assistir, do cuidar, sem exercer poder monárquico sobre a sua casa, mas antes de mais nada, ser um servidor da sua família, da sua prole, e guiar em condições com segurança. Se você é um líder corporativo de uma empresa, não importa qual é a vocação daquela empresa, o que aquela empresa faz no mercado, mas você está sempre no escritório mais alto, olhando para baixo do seu coletivo. Se você está no escritório mais alto, olhando para baixo o seu coletivo, você não estará nunca à frente. Há uma dificuldade imensa de você exercer qualidade, humanidade nesse tipo de liderança, porque você está em cima e olhando para baixo. Então o ato de estar em cima, fisicamente estar em cima, e ter que curvar a cabeça para olhar o seu coletivo, traz ações emocionais, psicológicas, de superioridade, o que não é. Como é que você vai mostrar o que está na frente se você está lá atrás? É claro que você vai perceber uma multinacional com uma porrada de filial num monte de lugar do mundo. Você vai estar em algum lugar, mas você precisa estar no lugar em que você está naquele momento, mas o movimento emocional, o movimento racional, o comportamento com o seu coletivo é de quem está lá na frente. Então o seu coletivo na empresa, no corporativo, está em segurança, está caminhando em segurança. Não esqueça, liderança vem da cultura celta, e na cultura celta só liderava quem tinha condição de estar à frente. É como o lobo, o conjunto coletivo do lobo. O mais saudável está na frente. O mais feroz é o último. O mais velho está no meio. Quem está lá na frente vai levar parte do coletivo em segurança. Outra parte do coletivo vai cuidar dos mais velhos. Quem está atrás vai ser sempre a última linha, é o mais forte. Quem está atrás tem a visão de quem está na frente. Quem está na frente tem o mesmo comportamento valente, voraz de quem está atrás, que é levar em segurança o seu coletivo. Isso é um sinal de liderança real. Não é de quem manda. Mandar nunca foi exercer liderança. Qualquer indivíduo em condição de poder manda. Agora eu quero saber se você tem vocação de fato de olhar o outro na linha do horizonte sem enxergar superioridade e se colocar no lugar de quem vai servir o seu coletivo, ainda que você tenha condição de mandar nele. Então, a liderança, o líder, sobretudo, é um facilitador e um protetor dos liderados, né? Dos seus liderados. Vamos dizer assim. É o que a gente menos vê das corporações. Porque, geralmente, quando, pelo menos pela minha experiência, quando alguém é colocado no lugar de liderança, que sai daquele grupo, a primeira imagem que vem à cabeça dele, o que se percebe é que, opa, eu já não sou mais igual a vocês, eu sou superior a vocês. Tá entendendo? Pelo menos é isso que a gente vê. Talvez por falta de treinamento, né, dessa empresa. Olha, fundamentalmente, humanamente falando, socialmente falando, sobre as composições
de empresas, a consciência e a atitude na figura do líder foi muito copiada da figura monarca, né? Da figura até tirânica. E durante muitos anos, quem liderou a empresa foi muito rigoroso, foi uma figura muito cruel até. E quanto mais cruel, mais amado era pelo seu empregador. E achava que era uma coluna de aço, que não envergava, que liderança em empresas, liderança corporativa, liderança institucional, como também liderança política, eram verdadeiras colunas de aço, incapazes de se mover. Mas eles esqueceram que eles se sentiam colunas de aço, historicamente coluna de aço. Um minério incapaz de se curvar, ou pelo menos incapaz de se curvar, até que se depare com um fenômeno da química e da natureza chamado resiliência. E aí eles entendem que qualquer calor, na proporção certa, concentrado no lugar certo, faz o mais forte dos aços multar e se curvar. E a resiliência dos tempos, o aguardo dos tempos da sociedade foi esse calor certo. E vem fazendo esse aço imexível, pensado imexível, imutável, sem condições de se curvar, porque era poderoso, começar a se inclinar, se inclinar, se inclinar. O líder que hoje acha que é uma coluna de aço, incapaz de se curvar, está recebendo o calor da resiliência dos tempos, da tecnologia que chega, da modernidade que chega, sobretudo da consciência dos liderados, que já não o enxergam quem está na frente, quem está guiando, quem conhece os perigos, quem está evitando os perigos, quem está guardando a integridade do coletivo. Quantas empresas têm falido na mão de líderes que acham que são colunas imutáveis? Quantos grandes negócios fecharam e quebraram no mundo porque estão sobre líderes de aço? A liderança de aço está com os dias contados. Ou você é o lobo mais forte da frente, capaz de, com a sua vida, defender o seu coletivo, ou você jamais será o lobo mais forte, que está no fundo, com a alma do lobo mais jovem da frente e que conhece os mesmos perigos e que é servo de toda a sua matilha, que é servo de todo o seu coletivo. Está chegando a hora do líder recuperar a essência, que é ser servo do seu coletivo e servindo o seu coletivo, ser o primeiro a se beneficiar na mesa dos benefícios da servidão. E aí é claro que ele vai usufruir dos benefícios que ele pode gerar, não do sacrifício de quem gerou para ele.